O conteúdo a seguir pode conter descrições de extrema violência e não é recomendado para pessoas sensíveis. Oi, Brasil! Esse aqui é o Modus Operandi. Eu sou a Carol Moreira. Eu sou a Bel Rodrigues. E eu sou a Mabê. E vocês, o que foi isso? É que eu muito achei que você ia apresentar, tipo, eu Uma tô com por a uma? Mabê e a Bel Eu Rodrigues. tô com a Mabel Rodrigues. E hoje a gente vai falar do Andrew Cunanan, o cara que foi o assassino do Versace, que inclusive tiveram uma série sobre ele, né? Fizeram. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse cara que abre vários debates interessantes, né? Então ele foi, né, um americano que, no período de 2 meses, ele matou 5 pessoas, incluindo Gianni Versace. E a gente vai falar sobre isso, sobre como ele era narcisista, como ele não suportava a ideia de ser rejeitado, fosse por interesse romântico, fosse pela família, né, por amigos e tudo mais. E ele sempre sonhou em ser reconhecido, né, ter fama, ter dinheiro, ele gostava de sucesso. E ele morreu muito jovem, com 27 anos, a gente vai falar sobre isso também. Eu acho que a gente já pode começar falando da infância do Andrew Cunanan mesmo, que foi uma infância difícil de lidar e difícil de aprender mais sobre ela também, porque ele era o filho mais novo e foi o filho mais mimado do casal, que o pai dele chamava Pete, a mãe dele chamava Mary Ann, e o pai dele foi a pessoa que mais influenciou toda a criação dele, que ele era um cara que era ex-militar e que falava com o maior orgulho do mundo como ele era feliz por já ter sido militar, ter tido amigos do período militar, e era extremamente orgulhoso de tudo que aconteceu, até mesmo de já ter matado pessoas, ele falava para os outros, enquanto a Mary Ann, que era a mãe dele, era uma mulher mentalmente instável desde o começo, até inclusive quando ela pariu o Andrew Cunanan, ela ficou uns 2 meses em depressão pós-parto, então ela teve que ser internada, e quem cuidou do Andrew nesse período foi o Pete. Então ali eles criaram um laço que durou basicamente a vida inteira. Eu gosto de falar a vida inteira, por mais que não tenha realmente durado efetivamente, que eles tenham continuado e tal, próximos. Durou a vida inteira porque isso influenciou todas as escolhas do Andrew em vida, sabe? Influenciou tudo o que ele fez. Então a infância dele é algo que a gente precisa falar e pontuar muito, muito forte, porque como na maioria, né, dos serial killers que a gente comenta aqui, e dos serial killers que já existiram no mundo, a infância, a primeira infância é parte importante de todo o processo e do modus operandi até deles mais tardiamente. Teve uma vez que o Andrew ficou doente e ele não conseguiu ir para uma excursão da escola. E ele ficou tão chateado que o pai dele deu um carro para ele de presente. Um carro novo. Tô tão tite, pai. Tô tão tite. Me dá um carro. Exatamente. E ele tinha 14 anos. Quer dizer, ele não tinha nem idade ainda para dirigir. E ele já tava ganhando um carro. Meu sonho. E quando pontuaram isso, que era loucura, pro pai dele, ele falou: ah, não é loucura, porque quando ele começar a dirigir, ele vai ter o primeiro carro da cidade deste modelo aqui. Então, que já vai estar defasado. Já tá na frente dos outros. E ele já tá na frente dos outros, porque ele vai. Então era sempre esse complexo de superioridade que o pai tinha e foi passando pra ele também. Ele ia falando que o Andrew ia ser alguém na vida que as pessoas tinham que lembrar, porque ele era muito, muito, muito inteligente, que o QI dele era avançado, ele gostava de ler, sabe? Aquelas pessoas que falam que porque gostam de ler, elas são nerd. muito superiores. Porque eu leio até shampoo quando eu tô tomando banho. Uau, como você é inteligente. Tinha até o lance que ele deu o quarto maior, né, da casa, pra quando eles, enfim, mudaram pra uma casa grande, deu o quarto maior, enfim. Eles sempre tentaram e mimaram demais ele, fez com que ele acreditasse que era aquilo, que ele merecia tudo de bom, que ele era perfeito. Que ele era melhor que, ele era os melhor outros que os irmãos. outros. Legal a gente falar sobre isso, porque a gente tá falando de vários casos que, de repente, tem serial killers que têm uma infância muito triste, têm uma infância, né, muitas vezes abusiva e tudo mais. E não significa também que tem que ser dessa forma, né? Olha, a gente tem aí uma diferença, que ela já não é abusiva nesse sentido, mas olha quão embora a mãe dele tivesse uma relação um pouco abusiva com ele. Quando a gente fala, enfim, de uma infância violenta, de uma infância que tem todos esses dramas que a gente tá comentando, ele não, assim, era tipo, dando o melhor pra ele, fazendo tudo pro filho ser,
né? A melhor pessoa da cidade, a melhor pessoa da escola, a melhor pessoa da rua. Então isso também é extremamente prejudicial para a criança. Inflaram muito o ego dele, né? Exatamente. É muita coisa. O problema é o não ter o equilíbrio. Então, ou você... Geralmente, em histórias, né, da primeira infância de serial killers, é esse equilíbrio que não existe. Ou é uma infância extremamente quebrada, em que ele não teve nada, e que apanhava, e que era abusado. Ou é uma infância em que ele teve tudo, do bom e do melhor, e foi construindo isso em cima, e foi estudando em melhores colégios, tendo as melhores coisas, melhores roupas. Foi moldando a personalidade dele, sabe? Porque ele exigia as coisas, ele literalmente exigia. Isso da mãe dele, ela era extremamente, assim, não é abusiva com ele, mas ela era extremamente pegajosa nele. Ela tinha muito ciúme, ela era possessiva por causa desse tempo que ela ficou em depressão pós-parto e ela achou que ela tinha que, sabe, compensar. Então, ela não gostava quando ele ia brincar na rua, por exemplo. Os amigos dele falavam, né, que ele não brincava, não porque, como ela falava, a Maria falava que ele não queria ir brincar, que ele queria ficar lendo em casa, mas na verdade é porque ela não deixava ele encostar em outras pessoas, ela não gostava que ele encostasse, conversasse. Então, por isso que ele ficou mega inteligente, porque ela obrigava ele a ficar lendo o dia inteiro sozinho. Tipo... Enciclopédia, mano, tipo uma criança, sabe? Ele era uma enciclopédia ele era humana, bem né? culto, né? Nesse Ele sentido. sabia de tudo, assim, que você fala, ele era pessoa trivia. Né? E foi até aí que ele começou a desenvolver esse comportamento, né, compulsivo, de mentir, de criar histórias que de repente já existiam, né, contar como se fosse ele, essa coisa de tudo ele aumentava demais e ele começou a criar isso, como se ele tivesse vivenciado essas histórias e aí vai transformando aquilo numa personalidade extremamente perturbadora, né? Ele tinha essa grandiosidade. Começava a ser demonstrada cada vez mais essa grandiosidade perturbadora da personalidade dele, porque ele mentia muito, então ele era um mitomaníaco, ele era compulsivamente mentiroso. Mitomaníaco é quem mente muito? Quem tem vício, compulsão mesmo em mentir, e que acredita nas mentiras, sabe? É uma doença. Você fala mitomaníaco. Isso. Ah, que legal, não sabia o nome. A mitomania sempre esteve presente na vida dele desde que ele começou a se relacionar com outras pessoas que não fosse a família dele. Então, quando ele começava a contar as histórias... Gente, ele já chegou literalmente a falar que o pai dele era gerente da Coca-Cola. Queria, né? E muita gente acreditava. Porque ele tinha um jeito com as palavras. Ele era super manipulador, ele sabia o que ele estava falando, ele já tinha lido muito sobre essas histórias, então ele sabia como construir uma narrativa em que as pessoas pudessem ficar interessadas, sabe? E essa narrativa ele fez a vida dele. Ele era dramático, né? No jeito que ele falava. Ele era muito dramático e muito exagerado em tudo, sabe? Ele vivia intensamente cada momento, todo mundo, né, que conviveu com ele fala. E o pai dele era muito assim também, porque uma vez perguntaram pra ele o que ele era na fábrica que ele trabalhava. Se não me engano, ele era numa corretora de imóveis. E aí perguntaram pra ele o que ele era, ele falava que ele era diretor. Aí quando o cara foi falar pra ele, mas tu é diretor? Ele falou, diretor de manutenção. Beleza, então. Ele inventava. Ok. E eu acho que isso é uma coisa que eu tô antecipando um pouco, mas acho que isso é uma coisa que a série traduz muito bem. Muito. Essa personalidade dele, né? Essa coisa fantasiosa, esse jeito teatral, quase teatral dele mesmo, que ele fala, ele vai, enfim, dramatizando. Acho que só pra falar qual é a série que a gente tá falando, né? American Crime Story teve a primeira temporada sobre o O.J. Simpson e a segunda temporada foi American Crime Story e o assassinato de Gianni Versace. Eu acho que mostra muito essa mentira compulsiva dele, né? Tipo, sempre ele tá contando uma história, nada a ver. E aí algumas pessoas super acreditam e outras ficam tipo, ok, bacana. Beleza. Beleza. E aí ele finalmente conheceu o mundo realmente dos ricos quando a família dele usou de uma herança para pagar o ensino médio dele na Bishop. E aí ele finalmente conheceu o mundo dos ricos de verdade, né? Ele entrou, né? Dessa vez ele entrou para aquele mundo e aí que ele foi perceber o que era ser rico de verdade, o que eram aqueles grandes carros, grandes casas, posses que ele não tinha, né? Que ele provavelmente nunca teria. E que ele continuou cada vez mais criando, ele vendo a vida deles, criando narrativas que ele botava na vida dele. E assim ele foi criando essa personalidade, sabe? Esse outro Andrew que a família não conhecia e que os amigos passavam a conhecer. E lá na Bishop ele realmente, tipo, viu um mundo, assim, que era o que ele sonhava em ter, que era
fama, poder, riqueza, muitos bens. Os jovens que já iam pra lá, né, fazer o ensino médio, iam todos com carros, sei lá, da última geração. Então ele via aquilo e ele pensava que era tudo o que ele queria ter, porque era o que lhe foi prometido, era o que o pai dele tinha prometido que ele precisava ter também. Então ele tinha isso na cabeça, ele tinha... E isso nunca abandonou ele, velho, nunca. Essa ideia de que ele precisava ser alguém na vida, tanto que ele, de fato, ficou marcado na história de uma forma horrível, mas uma forma que ele não via mais como não ser assim, sabe? Ele viu que ele não tinha outra saída e que ele não ia conseguir fazer nada pra ficar marcado na história, só, infelizmente, sendo um assassino. E o pai dele era filipino, né? E ele não contava isso pra ninguém, que ele era meio filipino. Porque a mãe dele era americana, né? Ele odiava. Tudo que ele podia negar, né? Por exemplo, tem até o lance de quando ele começou a trabalhar numa farmácia, né? Ele mentia que não trabalhava numa farmácia, então ele também... Tinha vergonha, Ele né? tinha vergonha, então tudo que ele podia mascarar, que ele podia fingir que era de outra forma, né? Ele também chegou a morar em casas de amigos ricos, então, ou de amantes também, né? Dos velho rico, né? Que a gente já vai falar. Que a gente vai chegar. Sugar Daddy. Do Sugar Daddy. Então tinha muito disso mesmo, que ele foi encontrando ali os meios de ou mentir ou encontrar um outro lugar que ele sentisse que ele se encaixaria. Ele chegou a morar na casa de uma amiga lá da Bishop, que ele ficou anos, se não me engano, 5 ou 6 anos, morando na casa dela, e ele é padrinho dos 2 filhos que ela teve. Que bacana. Então, assim, que divertido, sabe? É uma pessoa que ela, em entrevistas posteriores, né, depois de tudo já ter acontecido, ela falava que sempre achou ele uma personalidade, assim, estranha e que uma pessoa que diferente, mas achava que ele era brincalhão assim diferentão, mesmo, sabe? Então, ela basicamente, óbvio, né, não considera mais ele o padrinho dos filhos dela, mas ela só lembrava de várias vezes, assim, ele chegar em casa empolgado pra contar alguma história e ela tá cansada, ela e o marido falam, depois a gente conversa, e ele ficar extremamente chateado porque ela não queria ouvir a história dele, sabe? Ele não aceitava a rejeição, como a Mabê falou no começo, de forma nenhuma, seja de um amante, seja de um interesse romântico ou de um amigo. Queria um grande palco. Viciado em chamar a atenção. Que chegou uma hora que o pai dele abandonou a família dele e voltou para as Filipinas. E aí a família dele ficou na sarjeta, né? Todo mundo ficou na pobreza. E aí nesse momento ele mudou muito, né? Então toda essa coisa do pai dele ser perfeito, né? Criar ele, como ele é perfeito, maravilhoso, isso foi destruído, né? Então eles ficaram sem dinheiro. E aí, como que ele vai sustentar todas essas mentiras dele se ele não tem um centavo, né? Então dificultou um pouco a vida dele, fora a destruição dessa figura paterna perfeita, né? Que acho que sempre tem uma idade que eu acho que a gente olha e percebe que os nossos pais são gente. E acho que também é importante falar que o Andrew, ele descobriu, né, a comunidade LGBT em 89, e acho que a gente acabou nem comentando ainda, mas ele era gay. A gente vai falar um pouco mais pra frente, mais dos parceiros que ele matou e tudo mais, mas acho que isso é uma coisa importante de falar também, porque às vezes a gente tem essa impressão, né, essa história clichê de que todo serial killer, de toda pessoa que mata é o homem hétero, enfim, essa sempre desse mesmo formato, e a gente tá trazendo um caso que é um pouco diferente, né, que, enfim, era um cara que era gay e que era assumido, né, e a gente tá falando também dos anos 90, então a gente tem que pensar em todo esse contexto que existe, né, se hoje, em 2019, a gente já tem toda essa dificuldade de ter uma comunidade extremamente estabelecida, imagina tantos anos atrás, né? Então, também tem que sempre pensar um pouco nesse contexto, como é que funcionava isso, como é que foi para ele descobrir essa comunidade no momento que ele estava se descobrindo e, enfim, né? E quando ele descobriu essa comunidade LGBT lá em Hillcrest, ele ficou fascinado, porque, como a Mabê falou, ele era assumido homossexual, mas nunca teve, assim... Ele pegou e avisou, gente, sou gay, sabe, pros amigos. Porque os amigos dele já sabiam, basicamente. Ele nunca escondeu, não foi aquela coisa de, nunca fez um anúncio, mas também nunca escondeu, porque ele sabia que isso limitava ele a chegar nos lugares que ele queria chegar. Basicamente, adentrar na elite lá de Los Angeles, ali da Califórnia e etc. E se relacionar com esses homens. Os homens mais velhos que ele conheceu também, porque logo ele começou a trabalhar como garoto de programa. Ele trabalhou na farmácia, como a Mabê falou, assim que o pai dele
abandonou, né, a família, e aí depois de esconder isso, de ter trabalhado na farmácia, começou a trabalhar como garoto de programa e sair com caras mais velhos que buscavam basicamente fazer sexo com caras mais novos, sabe? No mundo gay, lá da época do LGBT mesmo, em Hillcrest, eles meio que todo mundo se conhecia, sabe, ali naquela comunidade, porque era uma comunidade que ainda tava crescendo. Anos e 90. fascinava as pessoas. Anos 90, gente. Então, era algo super, super, super tabu. As pessoas que conheciam eles associavam eles a coisas negativas, né, como doença sexualmente transmissível, etc. Ainda mais porque foi quando começou também a ter muitos casos de AIDS, e aí começavam aquela coisa a relacionar, aquele preconceito de sempre, sabe, que os gays sempre sofreram. Depois que ele descobriu, né, essa comunidade e tal, e todo mundo começou a entender quem ele era e conhecer mais a personalidade dele, ele foi tendo mais parceiros ao longo da vida, e principalmente parceiros mais velhos, porque ele queria quem sustentasse ele. Ele queria um sugar daddy, gente, sendo bem sincera. Vocês viram que depois criaram esse... Não sei se é um aplicativo ou se é um site de pessoas que estão procurando sugar daddies e sugar daddies que estão procurando pessoas, que eu não sei o nome dessa função aí. Vocês viram que teve tipo um Tinder disso? Sim. Então, o Andrew Cunanan já criou isso muito antes, sabe? Sem ter o aplicativo. Ele já procurava sugar daddies pra sustentar ele. E aí ele ia morar com os caras, né? Aquele casão Criava e uma tudo. relação, né? Gastava dinheiro. Olha que doido, o primeiro cara que ele morou, assim, que ele teve, que chamava Lincoln, era um cara velhão, 70 e poucos anos, sei lá, por aí. Quando eles terminaram, ele deu dinheiro pro Andrew e falou, vaza, tipo, não quero mais, tal, porque ele meio que tava querendo que o Andrew fosse exclusivo dele, o Andrew não queria a vida doida. Aí ele falou, vaza. E aí esse Lincoln, ele morreu, tipo, sei lá, 1 mês depois disso, 2 meses depois, mas não teve nada a ver, tá ligado? Eu fiquei muito bitolada de, tipo, mano, ele mandou matar. Só Aí morreu pesquisei mesmo. muita coisa, e no livro também fala que não teve nada a ver, tipo, ele morreu porque um mendigo atacou ele. Meu tipo, Deus. deu com barra de ferro Gente. nele, sabe, na cara dele, assim. Meu Deus. Bizarro. Sim, foi bizarro, velho, foi bem bizarro. E como de esperar, né, quando a gente fala de serial killer, o Andrew também era viciado em pornografia violenta. Então, né, foi baseado muito nisso que ele viveu esse período trabalhando, né, como garoto de programa, com sugar daddy, como a gente tá comentando. Teve o David, que foi um cara que ele se relacionou, né, não sei se chegou a ser namorado, mas que comentou que não se deu bem com ele quando eles eram namorados, porque ele era extremamente violento e dominador na cama, e ele não curtia esse tipo de coisa. Ele não chegou a ser namorado do David, mas o David ele era super exemplar no trabalho, ele era arquiteto, ele estava sendo reconhecido, já começando, né, a ser reconhecido, e estava crescendo, ascendendo. E o Andrew, ele viu aquela coisa de, tipo, queria ser ele. E ao mesmo tempo o David, ninguém sabia que ele era gay, e quando ele viu... É a mesma coisa que aconteceu com o Jeff, que daqui a pouco a gente vai falar. Quando ele viu quem o Andrew era, e ele era super, tipo, ele mesmo, assim, perto deles, ele pensou, eu também queria ser ele, sabe? Então rolou aquela identificação dos dois terem algo a mais, eles chegaram a ficar, mas quando foi rolar algo a mais, ele não curtiu, justamente porque o Andrew era um negócio de, tipo, pornografia violenta mesmo, assim, 50 tons de cinza ficando no chinelo, sabe? 50 ele tons de gostava cinza, de, tipo... amordaçar, dar na cara, chicotear e etc. E o David não curtia isso. Tipo, beleza, se tu curte e tal, vai com quem curte, mas eu não curto. E aí não deu liga por causa disso, sabe? Desse rolê aí. Mas eles continuaram conversando e tal. O Andrew, ele chegou a se apaixonar pelo David, mas, enfim, logo que viu que não era correspondido, ele não tinha muito o que fazer, né? Além de surtar, querendo obrigar ele a ficar com ele. E o caso do Andrew Cunanan é um pouco diferente do Ted Bundy, porque o Andrew, ele matou menos pessoas e ele matou um pouco mais rápido, assim, num período de tempo um pouco mais curto. E a gente já vai falar um pouco melhor disso, mas por causa disso também, ele não tem um modus operandi muito específico. Ele não é um tipo de serial killer acho que tão sádico, né, quanto o Ted Bundy, que ele precisava satisfazer tanto essas necessidades sexuais e por isso ele sempre agia do mesmo modo e sempre fazia a assinatura mais ou menos parecida e tal. Então o Andrew Cunanan, ele precisava matar, não necessariamente sempre do mesmo jeito, ou não tinha uma coisa específica que ele precisava fazer. E ele era impulsivo, né? Sim, ele era mais impulsivo. Ele queria que as pessoas soubessem quem ele era. E essa foi a forma que ele viu de chegar até ou a grande mídia, ou até a história, ou até a cabeça das pessoas, para as pessoas descobrirem quem ele foi, quem ele era e sobre a vida dele, sabe? O modus operandi dele foi agir na impulsividade, na maioria das vezes.
e botar alguma mensagem, como ele colocou na do Lee Miglin, como ele foi até o Versace e ficou 2 meses, quase 2 meses, né, olhando, dando volta, 2 meses não, gente, desculpa, 1 mês e pouco que ele ficou em Miami, tipo, vendo onde era a casa do Versace, dando volta, tipo, sabendo tudo da vida dele, pra depois chegar e se vingar, entre aspas, né, porque o Versace era a representação de tudo que o Andrew nunca seria e que sempre quis ser. Basicamente todas as vítimas dele eram símbolos de coisas que ele queria ser, né? E nunca conseguiu. E a primeira vítima dele foi em 97, no dia 25 de abril, foi o Jeff Trail, que era um cara estudioso, inteligente, discreto e bem de vida, né? Que é uma coisa que ele queria. E ele trabalhava na Marinha e poucas semanas antes dele conhecer o Andrew, ele se assumiu gay. Não sabia direito ainda como agir, sendo um gay assumido, ele tava com muito medo do preconceito. Imagina, gente, a Marinha, né? Ele trabalhava. Nos anos 90. Então, assim, hoje já é difícil. Se eu não me engano, até na série eles colocam, tipo, como se ele já tivesse se assumido na Marinha ou, tipo, sofrido algum tipo de preconceito lá. Não, ele assume que... depois. Eu acho que rola um flashback. Mas, tipo, nunca rolou. Aquilo que tá na série nunca rolou, do Jeff. Eu lembro que eu vi e eu falei, tipo, não, isso não aconteceu. Ele de fato sofria muito por, né, não ser assumido ainda na Marinha, e tinha aquelas piadinhas de sempre e tal, homofóbicas. E aí ele encontrou no Andrew uma pessoa que era espontânea, que era de bem, de boa, assim, com a sua sexualidade, que não tinha vergonha de ser quem ele era. Então, ele gostava muito de ficar perto do Andrew, dessa espontaneidade, sabe? Mas, ao mesmo tempo, as amigas do Jeff não suportavam a presença do Andrew, porque sempre falavam pro Jeff que ele era estranho, e ele queria alguma coisa, e que vendia drogas, e que tava muito, muito, muito estranho aquele dinheiro dele vindo do nada, porque ele não fazia nada, né? E, de fato, quando elas alertavam o Jeff, o Andrew tava trabalhando também vendendo drogas. E ele usava, vendia, né, esteroides. E ele usava também. Ele usava drogas, heroína, ele consumia muita heroína, mas ele vendia muito esteroide pro pessoal lá de Hillcrest, justamente porque ele trabalhou esses 3 anos na farmácia, e ali ele teve muitos contatos, daí ele vendia essas coisas ilícitas aí pro pessoal. Essas coisas ilícitas. Coisas estranhas. Depois de anos de amizade, então, o Jeff acabou tornando a primeira vítima dele. A morte foi, de novo, impulsiva, né? Foram 27 marteladas. 27, cara. 27 marteladas. Foi extremamente... A gente já falou sobre isso. Ele era extremamente violento. Ele tinha uma relação com a violência muito bizarra, né? Ele se encontrava nela e era uma maneira de extravasar, e era uma maneira de lidar com as coisas que estavam acontecendo. E com, enfim, com todo esse lance de ser grandioso, como a gente já comentou. Ele matou o Jeff no apartamento do David, né? E na série mostra que o David estava lá do lado, só que não se sabe se isso realmente aconteceu. Então tem algumas diferenças, né, que entre as histórias do livro e a história da série, que o livro é o que a gente tem de maior base, com maior quantidade de informações verídicas e pesquisa e tudo mais. O livro é o Favores Vulgares. Tem essa história de que ele matou o Jeff no apartamento do David, mas não necessariamente o David estava lá, né? E parece que as investigações da época concluíram que, na verdade, o Andrew estava sozinho na hora desse assassinato. Porque nunca acharam nada do David, tipo, né? DNA, fluido corporal, nada. Particularmente também acredito que o Andrew estava sozinho, mas o David voltou pra lá, né? Porque, afinal de contas, era o apartamento dele, e o Andrew tinha ido pra lá sem avisar, sabe? Ido lá pra cidade do Jeff e do David sem avisar. Quando o David voltou e viu o corpo, pelo menos é o que assumem, né, ter acontecido, do Andrew ter ameaçado o David e falado que se ele abrisse a boca, obviamente, ele falaria pros outros que ele tava lá e falaria que ele tinha sido cúmplice, essas coisas todas, ameaçou. E meio que obrigou o David a ir nessa caminhada, né? Nesse caminho sangrento do Andrew em busca, pelo menos é o que se diz, porque é o que se assume, né, gente? Que ele já queria ir no Versace desde o começo. E aí teve que passar por Chicago e parou ali na próxima vítima, quer dizer, na próxima depois do David, que foi o Lee Miglin. Nesse meio do caminho aí teve o David ainda. Tem todo esse lance também do relacionamento deles, que na série, né, mostra que quase como se o David estivesse ficando
Quase não, exatamente isso, que o David estava ficando com o Jeff, e isso também não foi nada provado, na época eles estavam com outras pessoas. Sim, gente. De acordo com essa pesquisa, mas a série ela traz um pouco, né, vira um triângulo, vira um caso, quase que uma justificativa, bem entre aspas, claro, do porquê que ele teria tomado aquela atitude, do porquê que ele teria extravasado daquele jeito, porque eles estavam se relacionando escondido do Andrew, né? E não foi bem assim. E, tipo, o David literalmente não tava lá no momento, sabe, do assassinato, pelo menos, né, o que foi concluído nas investigações, porque era aniversário do namorado dele da época. Então, tipo, ele tava comemorando num bar com o namorado dele, e depois ele voltou pra casa e achou o corpo do Jeff lá, sabe? Porque, na verdade, ele não achou, ele achou o Andrew lá surtado, e o corpo do Jeff tava enrolado num tapete na sala de estar do David. Então, assim, eu não gostei disso que a série fez, até achei bom a Mabê pontuar, porque quando a gente tava conversando, né, sobre o roteiro desse episódio aqui do podcast, eu falei que, tipo, eu falaria da série, sabe? Só que eu criticaria esses pontos porque eu achei muito desnecessário eles terem criado esse triângulo amoroso e meio que, pra mim, na minha cabeça, meio que romantizado na minha interpretação, um assassinato, sabe? Tipo, uma história que não é pra ser romantizada, porque não rolou esse romance, tipo, não teve esse triângulo amoroso, não foi um crime passional, sabe? Foi um crime que há muito tempo ele já tava premeditando de talvez fazer, tipo, ele sabia que perderia a paciência, as estribeiras em algum momento e não conseguiria mais controlar e era uma pessoa violenta e o Jeff foi a primeira pessoa que ele descontou toda essa raiva, toda essa impulsividade e vingança também por de alguma forma ser o que ele não era e vontade de matar que ele tinha. Me lembra só disso, ele que apresentou o Jeff pro David, não foi? Foi. O Andrew que apresentou, e ele se relacionou com os dois em momentos diferentes. Sim. Tinha uma relação entre eles, assim, só não era a relação que foi retratada na série da forma que foi. Sim. David Madison, ele era um arquiteto rico, bem-sucedido, e ele conheceu o Andrew num bar. E aí eles começaram a... O Andrew, na verdade, se apaixonou mais por ele. E aí eles começaram a ter um relacionamento meio à distância e tal. Depois que o Andrew matou o Jeff, o David chegou em casa, como a Bel falou. E aí ele falou, bom, agora você vai fugir comigo. Dá-se a entender que o Andrew obrigou o David a fugir com ele, né? Coagiu ele. E aí eles fugiram 2 dias depois. O Andrew matou o David com 3 tiros na cabeça. E aí ele continuou a saga dele e foi até o Lee Miglin. O David morreu em 29 de abril, a gente tá já em 4 de maio. E aí o Lee Miglin era um magnata de 75 anos que tem uma história de vida controversa, porque enquanto diversos garotos de programa afirmaram que atenderam ele, a família negava veemente que ele era homossexual ou bissexual. E também acho que entra muito naquilo que a gente está conversando, que muitas vezes não é que a família negou, mas que a família não quer lidar com isso. Estamos lá nos anos 90 de novo, falando, né? Até hoje, às vezes, quando acontece esse tipo de coisa. Imagina, o cara era um magnata, o cara era muito conhecido, era muito famoso, muito poderoso. A gente sabe como que falar sobre a sexualidade, né? Ou falar, imagina, um magnata se envolvendo com um garoto de programa. Isso é um escândalo, né? Então, aí quando você vai falar que o garoto de programa e é homem. Então, assim, imagina quantos escândalos, quantos preconceitos, quantas coisas estão dentro daquela, né, que permeiam a sociedade. Então, muitas vezes a família também nega por conta disso. Poderia ser verdade, e de fato era, né? Mas eles não queriam que aquilo vazasse, não queriam que ninguém soubesse daquelas informações. E acho que é importante falar que até então era, teoricamente, uma pessoa matando alguns homens, né? Eram alguns homens que estavam morrendo, né? Quando estavam fazendo investigações e tudo mais. Aí, a partir do momento que você vai entendendo que não, mas na verdade ele está matando pessoas que ele se relacionou, né? Uma pessoa, é um gay que tá matando outros gays, outros possíveis gays. Então, imagina se hoje em dia esse tipo de coisa já dá um monte de sensacionalismo, a gente tá falando dos anos 90 de novo. E, embora que até chegar no Lee, acho que não tava tão grande, né? Foi a partir do Lee, porque até então eles eram ricos, mas nem tanto. A partir do momento que ele foi aumentando, né, na escala de pegar pessoas mais poderosas, mais conhecidas, até, enfim, chegar no Gianni Versace, até então não era um caso tão, né, famoso. Tanto que, gente, por dias e dias, assim, muitos dias, eles ficavam assumindo que quem tinha matado o Jeff
tinha sido o David. Eles partiram dessa linha já de investigação. Dele, né? Sim, então eles partiram dessa linha de investigação e eles perderam muito, muito tempo nisso, porque perderam a vida, né, do Lee Miglin, por enquanto eles estavam ainda... A partir da morte do Lee Miglin, eles perceberam que o David já tinha sido morto também, porque as mortes, eles acharam o David, acho que um ou 2 dias depois dele ter sido morto. E aí veio a morte do Lee Miglin e eles perceberam que era alguém que provavelmente estava atuando nessas 3 mortes, que tinha sido o mesmo assassino e tal, justamente porque as mortes eram parecidas, né? Era muita brutalidade. A vítima mais brutal do Andrew foi o Lee Miglin, porque além de ter esfaqueado ele enrolou fita silver tape na cabeça dele inteiro, continuou batendo com muita, muita violência, e depois dele já estar morto, ele derrubou um saco de cimento na cabeça do Lee Miglin. Então, assim, ele tava com muito absurda, ódio, muito ódio dele, sabe? E aí, depois de tudo isso, ele ainda vestiu ele com uma camisa social e calcinha, e deixou várias revistas adultas, revistas pornô, em gays, volta, né? do Lee Miglin, revistas pornô gays. Não era necessariamente gays as revistas, mas as páginas que estavam lá eram, sabe? Tipo, ele pegava páginas que tinham casais LGBT e botou em volta do corpo. Enfim, gente, isso já era aquilo que eu falei, dele querer sempre passar uma mensagem em cada crime que ele cometia. E depois disso ele pegou o carro do Lee Miglin e saiu de boaça indo em direção a Miami. E como eu falei das investigações, eles demoraram muito também em tudo, justamente por conta das investigações que aconteceram na época do O.J. Simpson. Foi o maior julgamento até hoje dos Estados Unidos, sabe, em questão de sensacionalismo, erros, tudo. Até hoje, muita gente fala que aquilo é muito bom para se estudar. Tem gente que estuda, né, na faculdade de direito penal, né, direito até processual, muito sobre isso. E a gente também aprende, sabe, em criminologia, sobre como os erros de um julgamento podem acarretar em erros em outros julgamentos e como eles influenciam outros julgamentos. E o do O.J. Simpson tinha acontecido só há 3 anos, sabe? Foi em 94 que aconteceu, o julgamento ali em 95 também. E isso tudo estava acontecendo em 97 do Andrew. Então eles estavam com muito... Todos os policiais, todas as cortes, todo mundo estava com muito medo de acontecerem erros como o do O.J. e os Estados Unidos ficarem com aquela mancha de novo na história. Ainda mais os Estados Unidos, né? Que quase não são narcisistas, etc., em relação a isso e a mídia ao redor deles. Eles estavam com medo de acusar sem provas concretas, né? Porque o caso do O.J., o O.J. ficou livre, né? Porque eles não conseguiram provar por A mais B que ele tinha matado. Então, eles estavam com medo de causar uma repercussão negativa de novo em cima da polícia, das investigações, né? E aí, só recapitulando, então, dia 25 de abril ele matou o Jeff. Dia 29 de abril ele matou o David. Dia 4 de maio ele matou o Lee Miglin. E no dia 9 de maio ele cometeu mais um crime, que foi contra o William Reese. Quando saiu de Chicago, o Andrew roubou o carro do Lee, né, pra poder chegar em Miami. Enquanto as investigações dos assassinatos estavam sendo desdobradas, o Andrew se deliciava com as notícias, né, a mídia não sabendo nada sobre o assassinato, ele ficava colecionando os troféus dele, eram esses, assim, essas informações que saíam, que ninguém sabia nada sobre o assassino. Então, até que o sensacionalismo foi mais forte, uma informação sigilosa vazou na mídia, que o Andrew estava sendo rastreado através do telefone que ficava no carro do Lee. Amo que não tinha celular naquela época e tinha aqueles aqueles telefones que ficava dentro do carro, colado, né? E aí, quando ele descobriu isso, porque saiu na notícia, saiu no jornal. Como assim? Isso, né? Gente, o assassino está sendo rastreado pelo telefone em seu carro. Ninguém pensou que o assassino ia ouvir essa caralha? Não, pensaram no dinheiro. Pensaram em ficar dando notícia, né? E aí, quando ele descobriu isso, óbvio que ele ouviu falar disso. E no mesmo instante, ele tirou tudo, tentou quebrar o telefone e tal. Mas ele não achou o fio certinho que precisava, que estava no porta-mala. E aí, por isso, ele cometeu um outro crime que foi contra o William Reese, porque era um cara que estava ali no caminho e ele precisava roubar um carro. Só que aí, se ele roubasse só o carro e deixasse ele vivo, né, provavelmente ele ia chamar a polícia, ele ia contar alguma coisa. Exato. Então, ele acabou matando o William com um tiro na cabeça. E esse foi um crime muito diferente dos outros, né? Porque, assim, foi realmente... Precisou, ele não tinha né? nenhuma relação. Foi um crime de oportunidade. Não ele tava passando... Pra se salvar. Pra se salvar, e foi dessa forma. E, isso foi, então, no dia 9 de maio. E aí, finalmente, no dia 15 de julho de 97, lá em Miami, ele encontrou o Gianni Versace. O do Versace demorou mais, porque
Ele ficou hospedado num hotel em Miami por pelo menos 2 meses, né? A gente sabe que depois do dia 9 ele chegou ali pelo dia... Se eu não me engano, foi dia 11 que ele deu entrada no hotel. Óbvio que com outro nome. Até o dia 15 de julho, ele pelo menos ficou nesse hotel. Então foram aí 2 meses em que ele ficou rondando a casa do Versace, que é uma casa até hoje existe, gigantesca lá em Miami. E ele ficou frequentando os lugares também que eram LGBT lá. Ele frequentava as baladas. Em uma dessas baladas, ele encontrou... Ele já tava meio que sendo... Perto do assassinato, ele já estava sendo desleixado, negligente em relação a ele. Ele foi numa casa de penhores e ele trocou lá umas economias por dinheiro, sei lá, ele trocou acho que relógio por dinheiro. E aí nessa casa ele deu o nome dele. Tipo, ele pegou e ele falou o nome dele de boaça, assim, não tava nem aí. Foi a primeira vez que ele falou o nome dele mesmo, porque ele se apresentava como Andrew De Silva, que ele achava o Cunanan muito filipino, e lá ele falou o nome Cunanan. E não só isso, né, porque ele deu o nome, ele deu o endereço do hostel que ele tava. Gente, ele já era procurado pelo FBI já, isso foi 3 semanas Tinha antes. foto dele já. Tinha foto. Sim, ele tava no America's Most Wanted já, sabe? Então, ele tava nem aí mais já. Ele já tava querendo... Ele já tava meio que vendo que não tinha o que fazer pra sair daquela situação. E aí ele começou a se drogar cada vez mais, conheceu pessoas que se drogavam junto com ele cada vez mais, e em um desses rolês que ele foi numa balada aí, ele conheceu um cara que se interessou por ele, né? Achou ele bonito e perguntou, né? O que tu faz da vida? Daí o Andrew Huey falou que ele era um serial killer. Falou bem alto no meio do som da balada toda. Até que o cara falou, tipo, oi, o que tu é? KKK Brinks. Daí ele respondeu, tipo, trabalho num salão de beleza. Tchau. Brinks, sou brincalhão assim mesmo. Até no dia 15, né, que daí o Versace acordou, deu a volta na quadra, foi comprar as revistas matinais dele, que ele ia basicamente a cada 3 dias, se eu não me engano. E o Andrew estava esperando. Ele viu o Versace, esperou ele virar de frente, assim, pelo portão da casa e deu 3 tiros na cabeça dele. Um deles foi fatal. Não foi na cabeça, se não me engano, não foi no peito. Um foi fatal e matou o Versace. A única testemunha desse caso foi uma mulher chamada Merciha. Desde então, ela nunca falou com mídia, nunca falou com ninguém. Ela sumiu. Porque, imagina, né, gente? Ela foi conhecida como a única testemunha do assassinato do Gianni Versace. Deu depoimento pra polícia? Não, ela não fez nem nada. pra polícia? Mas como sabem que ela foi testemunha, então? Porque ela tava lá, né? Daí, tipo, ela falou, na verdade, que viu, a família toda dela viu, só que a família toda dela sabe, né, que ela viu, e depois foram procurados e tal. Mas ela tem essa, vamos dizer assim, escolha de falar ou não sobre. Ela quis simplesmente fugir de tudo isso. Eu acho que ela chegou a contribuir para uma investigação a respeito de qual arma foi, se foi a mesma do Jeff, alguma coisa assim, mas aí com a bala também eles conseguiriam ver, sabe? Sim. E a mesma arma que ele matou, o David e matou o William, ele matou o Versace também, que era a arma que o Jeff tinha na casa dele e que ele pegou. E qual que é a história da pomba que você estava contando aqui nos bastidores? Não, essa história é porque quando um dos tiros, ele resbalou no portão de ferro e voltou numa pomba que tava ali perto. Então, matou a pomba também. Tipo, se a pessoa tiver um gosto mais mórbido e quiser ver as fotos do momento que isso aconteceu, né? Porque é óbvio que os jornalistas tiraram fotos. Vocês vão ver que, tipo, tem o corpo do Versace estirado, assim, na frente da casa dele. E tem um corpinho da pomba do lado, assim, porque estourou a cabeça do pombo também, sabe? E isso é muito teatral, né? Assim, tipo... Dramático. É muito dramático do jeito que o Andrew foi. Tipo, então, após 8 dias disso, enfim, a gente tava falando, ele já tava na lista de mais procurados. Como a Bel comentou, ele já tava meio que metendo louco, né? Falando, na balada, sou serial killer. Na casa de penhores, ele, enfim, deu o nome dele e tal. E isso é uma das maiores críticas que rolam na polícia, porque, o cara mais procurado deu o nome 3 semanas antes e, tipo, como eles não chegaram até isso, sabe? Deu o endereço de onde tava. Mas detalhe, gente, na casa de penhores, todos os cadastros que fazem lá vão diretamente pra polícia pra ver se ela pode vender pra essa pessoa, se é uma pessoa que tá sendo procurada, etc. E esse cadastro realmente foi até lá, e se eu não me engano, o policial que cuida disso tava mudando, tipo, aconteceu alguma coisa que eu acho que ele tava de férias ou alguma coisa assim que não ficou ninguém no lugar. Nossa. E, tipo, o nome dele tava lá, sabe?
e eles poderiam ter chego antes do Versace. Enfim, Sim. Mas assim, do mesmo rolê do Liam Neeson, sabe? Poderiam ter chego nele antes, se a mídia não noticiasse do carro, do telefone e tal. Eu fico puta com essa história do telefone, velho. Do telefone não faz sentido nenhum. Mas lembrando que nessa época não tinha internet que nem hoje. Eu acho que isso é importante, até como a gente falou no caso do Ted Bundy, né? Hoje a gente olha e fala assim, como assim? Ninguém percebeu e tal. Nesse caso aqui a gente tem esses momentos específicos, mas mesmo assim, até a informação chegar, demora muito tempo naquela época, né? A gente tá falando de 97, cara. Então, assim, a internet ainda era muito primitiva nessa época, né? Com certeza, eram as coisas... Só estavam falando tanto dele porque era o caso maior, né, mais investigado e óbvio. Quando teve a morte do Gianni Versace, aí que a coisa bombou, tomou né? uma proporção, tomou um rumo. E aí, que se eles não estavam se esforçando antes, Agora com tinha. certeza, a partir daí, eles tiveram que se esforçar, né? Tanto que encontraram, né? Aí foram 8 dias de perseguição, procurando o assassino, notícias, aquela coisa sensacionalista, escândalo. E aí, finalmente, eles encontraram uma casa ancorada ali no canal de Miami. E aí foram 4 horas tentando negociar. Se não me engano, era perto da casa do Gianni Versace, não era? Era super perto da casa ainda. Ficaram 4 horas tentando negociar com o Andrew, tentando pedir pra ele sair, tentando falar com ele. E aí, ele percebeu que ele não ia ter como sair. E aí, ele cometeu suicídio com um tiro na boca. E rola esse debate também de se o Andrew conheceu ou não o Gianni Versace, porque a família dele nega veementemente que eles se conheceram, fala que nunca rolou esse encontro, mas tanto a autora do livro, né, com todos os anos de pesquisa, se não me engano foram 10 anos de pesquisa, mais 10 anos ao todo, porque o livro foi relançado, apesar dele ter sido publicado em 99, ela acompanhou todo o julgamento, né, óbvio, e depois ele foi relançado com umas notas adicionais ainda. Rola esse debate dos dois terem se conhecido ou não, porque a família nega, mas tem muita gente que, além de afirmar que eles realmente trocaram uma ideia, estavam lá com o Andrew no momento, sabe? Porque rolou uma ópera eu acho que foi em Los Angeles mesmo, quando o Andrew ainda estava lá. E aí ele falou que ele queria muito ir, e ele foi porque ele ganhou com ingresso VIP, sabe, do camarote, então ele foi pra ver essa ópera, e quando ele chegou lá, Gianni Versace estava no camarote também. Ele viu um burburinho assim em volta, e aí, isso é o que é contado no livro, e é contado por esse cara, que se não me engano chama Roy, eu acho, que foi com ele lá na ópera também. E aí eles viram esse burburinho em volta do Versace, mas ficaram mais longe, assim. O Andrew só perguntou quem era, ele falou que era o Versace, ele ficou, beleza. E ele contou pra esse amigo dele, isso era mentira, ele contou pra esse amigo dele que conhecia o Versace. Mas isso era mentira porque ele falou que tinha conhecido ele não sei aonde, em Los Angeles mesmo, e todo mundo sabia que era mentira, que o Versace não tinha ido, bababá. Até que, segundo esse amigo do Andrew que estava com ele, o Versace caminhou até onde eles estavam, olhou pro Andrew e perguntou, pra puxar a conversa, ele falou Lago de não sei o que é um ponto turístico da Itália, sabe? De Como. Roma. Lago de Como. Lago de Como. Eu já fui isso. lá, é lindo. Isso. Aí ele perguntou, e aí o Andrew falou, sim, nossa, você lembra? Na mesma hora ele falou, você lembra? Daí o Versace falou que lembrava. Só que, assim, quem conhecia o Versace sabia que ele falava isso pra todo cara que ele, né, se interessava, queria puxar um papo, o famoso oi Você sumido. Você fala isso pra todas. O famoso oi sumido. E o Andrew nunca tinha pisado na Itália, simplesmente fingiu que era ele, tá ligado? E continuou a conversa. Só que foi isso. E no mesmo dia que isso aconteceu, ele foi pra casa da Lizzie, que era aquela amiga que eu falei que ela, né, deu os filhos pra ele ser padrinho. Ele foi lá pra casa dela, chegou falando, conheci o Versace. E ele contava outra história. Ele falou, apesar de ter falado que conheceu o Versace no mesmo dia que, de fato, né, dizem que ele conheceu, ele chegou na casa da amiga e falou assim, quando ele me falou, eu sou o Gianni Versace, eu olhei pra ele e falei, se você é Gianni Versace, eu sou o Coco Chanel. Ele nunca falou isso, mas ele falou pra todo mundo que falou isso, sabe? Quando conheceu ele. Deu aquela grande inventada na história. Então tem essas coisas que, enfim, rolam essas informações que não se sabe direito, que alguns afirmam não. Tem também toda uma discussão sobre a motivação, né? Que nunca se soube ao certo o motivo do Andrew ter matado todos esses homens em tão pouco tempo, né? Como a gente falou, foram 2 meses.
matou 5 pessoas, mas o que tudo que a gente sabe e vem muito do lance dos estudos em cima dele, da história dele, é que eram homens que o Andrew desejava ser, eram homens que estavam... E assim, acho que quando a gente para pra pensar, é muito óbvio que ele super ia querer tá no meio do Gianni Versace, sabe? Ele era um dos caras mais respeitados na comunidade LGBT. Então ele era super importante para aquela época, ele era super famoso. Então era ter atenção dele, estar próximo dele, seja da maneira que for, eu consigo imaginar ele tentando encontrar alguma forma. Talvez se ele tivesse encontrado em outro momento e não depois que ele tivesse começado a matar, talvez ele tivesse tentado chamar a atenção dele, né? Talvez se relacionar de alguma maneira. Vocês acham que se ele tivesse continuado sendo bancado pelos velho rico ou por algum velho rico específico, ele teria matado? Se ele tivesse bem, tipo de vida, assim? Se ele tivesse com grana, de boa, vivendo... Será que ia chegar num ponto? Extremamente violento, né? Tipo, mesmo... Ia acontecer? Eu acho que sim, por conta dessa violência dele mesmo. Eu acho que sim. Na primeira rejeição já, ele faria isso. Porque ele é dividido em antes e depois. E esse antes e depois da vida dele foi quando o pai dele abandonou ele, sabe? Eu acho que foi esse o ponto. Eu acho que talvez se o pai não tivesse abandonado, talvez ele não se tornaria o que ele se tornou, sabe? Mas é mais em relação a isso. Depois de tudo que o pai, né, fez com ele, né? Foi o abandono após ficar falando o quanto ele era importante, o quanto ele valia tudo. Se você é tão importante, por que você me abandona? Exatamente. Né? Ele chegou até as Filipinas, né, pra tentar falar pro pai voltar e tal. O pai não quis nem saber, falou pra ele vazar, falou que, ó, tu não é nem meu filho, tá ligado? Tipo, então ele surtou completamente porque ele queria o dinheiro pra ele. E foi isso, sabe? Abandonou a mulher lá, mentalmente instável, com 4 crianças. E ela ficou mais mentalmente instável do que já era, sabe? Não tem nem o que pontuar sobre isso. Além de tudo, ele também batia na Marianne. A gente nem pontuou isso, mas ele batia. O pai, a gente não comentou, mas o pai batia na mãe. Então, assim... Também não é como se ela tivesse tido muita oportunidade de ser estável, né? Tipo, mentalmente. Não é como se ela tivesse tido tanta... E é muito doido que... Eu até li esse trecho, depois eu fui atrás pra entender um pouco da relação do pai com o menino. Eu não cheguei a ler o livro todo, comecei a ler, mas... Eu descobri que eu tenho o livro aqui em casa hoje, ou no dia de gravar. Aí eu li só, tipo, o comecinho. A Bel deu o famoso help, mas eu li essa parte da relação com o pai, e pra mim mexeu muito comigo essa coisa de quando a mãe entrou em depressão pós-parto, o pai ficou muito próximo dele, e por isso desenvolveu uma relação, tipo assim, ele só foi um pai, entendeu? Ele só fez o mínimo. Tipo, o jeito como é contado, o jeito como é falado, acho que o jeito que ele encontrou também de valorizar demais, ele fiquei pensando, que legal, sabe? Você só foi pai. Bacana, o mínimo. Parabéns por ter sido pai, sabe? Isso é basicamente o que toda mãe já vem fazendo há muito tempo. Acho legal a gente falar um negócio aqui, que tem uma diferença entre serial killer e spree killer, ou assassino relâmpago. E o Andrew, ele fica meio que no meio termo dos dois, e tem esse debate, né? Se ele é um serial killer ou se ele é um assassino relâmpago. Porque o assassino relâmpago, ele meio que vai matando por um caminho e chega uma hora que ele para. E geralmente isso acaba em suicídio também, porque ele vê que não tem muita saída. Então, geralmente, assassino relâmpago rola um gatilho na sua vida. Sei lá, você é demitido, e a pessoa já tem aquilo dentro dela, e aí rola um gatilho gigante, aí ela pega a arma, vai no trabalho e começa a matar todo mundo. Só que ela vai matando também no caminho pro trabalho. E vai matando, chega lá no trabalho, mata o chefe e depois se mata. Geralmente é mais ou menos assim, o assassino relâmpago, é de uma vez. Impulsivo, né? Mais impulsivo, tem um gatilho. E não tem quase nenhuma pausa entre as mortes, né? Do Andrew teve ali os 2 meses que ele ficou sobre o Versace e tal, mas... geralmente o spree killer não tem nenhuma pausa, sabe? Ela sai matando. Ele sai num caminho, sai matando a galera e no final, geralmente, ele se mata ou ele não foge da polícia, né? Chega um momento que ele meio que se entrega. E no caso do serial killer, existe um tempo um pouco maior entre os assassinatos. Geralmente, ele consegue viver com os troféus, né? E com esse prazer. Motivação sexual. Ele fica vivendo desse prazer um tempo. Então, ele consegue, sei lá, ficar um mês, às vezes uma semana, às vezes mais, às vezes anos. E até ele cometer o próximo crime. O Jeffrey Dahmer no caso ficou do 10 Andrew, anos, gente. O Jeffrey Dahmer até matar de novo. Sim. Então, bizarro.
Então, e o tem casos... relâmpago tem o lance de que ele mata em lugares diferentes, porque também não é o assassino em massa, né? É, um O assassino em caminho. massa é um lugar só, geralmente, né? Então, são aí algumas diferenças que é importante, por isso que às vezes fica um pouquinho essa linha tênue do Andrew. Tipo, o Andrew, ele tá mais ou menos entre um relâmpago e um serial killer, mas assim, quem disse que tem que ter uma classificação que vai estar corretamente Sim. perfeito? Cada pessoa é de um jeito, imagina cada tipo de assassinato, de assassino, né? Então, é só pra gente deixar claro aqui que o Andrew, ele fez um meio dos dois. Ele parou alguns dias, mas ele meio que foi por um caminho, foi matando pessoas no caminho até chegar na grande vítima dele, que foi o Gianni Versace. Eu consideraria ele um relâmpago, um assassino relâmpago. Apesar dele ter aguardado uns dias, teve um gatilho que começou ali com um amigo dele, e aí ele não conseguiu mais parar até chegar no Gianni. Mas ele também é considerado um serial killer. Eu considero mais serial killer. Porque ele parou, né? Porque ele parou por conta da infância também. Por várias outras coisas, assim, tipo, em comum que ele tem com os outros serial killers e tal. Enfim, mas existe realmente esse debate. Ele até é debatido naquele livro do Robert Ressler, lá do agente do FBI. Ele chega a falar do Andrew Cunanan sobre ele ser um serial killer controverso, entre aspas, mas que eles também consideravam um serial killer, apesar de rolar esse debate, e não precisa ser, nossa, ele é isso, ele é aquilo, mano, ele é um assassino, sabe? A gente sabe que ele tá entre esses dois, a gente sabe que ele tá entre esses dois. E falando sobre obras, acho que a gente já comentou aqui durante, mas são as referências recomendadas, né? Que é o livro Favores Vulgares. Da Maureen Orth. E que ele inspirou uma parte do American Crime Story, né? O assassinato de Gianni Versace, que é a série que é do Ryan Murphy. Tá na Netflix. Tá na Netflix. E eu vou só contrariar um pouco a Bel, porque eu entendo, enfim, como eu não li o livro, acho que talvez por isso poucas coisas me incomodam. Na série. Mas depois que ela me contou algumas coisas, eu falei, realmente isso muda bastante, varia bastante. Mas eu gosto muito da série. Eu acho que o Darren Criss, ele tá impecável, assim, eu sou bem apaixonada por esse ator. Eu acho que a maneira como ele desenhou, assim, e ele é um ator muito carismático, ele é um ator muito charmoso, e assim, como ele conseguiu construir um personagem que me deu um profundo asco, né? Eu tinha pavor, tinha medo. Falciane, né? Nossa, muito repugnante, ele é idêntico, assim. Velho, ao Andrew, idêntico. Nossa, assim, foi assustador encontrar. Ele também tem origem filipina, né? Nossa, mano, ele isso foi uma das coisas que eles olharam com atenção. E eu achei que ele fez um Andrew, assim, enfim, de tudo que eu li sobre ele, muito, muito, muito parecido, muito próximo. E eu acho que a série, ela traz alguns elementos muito interessantes, como ela tenta contextualizar o lance da comunidade LGBT, da importância de como o Andrew era livre sexualmente. Acho que uma coisa que a gente acabou não comentando é do lance do Gianni ter HIV e como isso era preconceituoso na época, como usaram isso também de maneira sensacionalista. Que a família até hoje nega que ele tinha HIV, que era um câncer no ouvido. Eu não lembro o que eles falam que era. Falou exatamente isso, um câncer na orelha. Mas que não era HIV e tal. E a Penélope Cruz, ela tá assim... Perfeita. Gente, o Rick Martin, sabe? Eu não esperava que fosse fazer um personagem... Depois eu fui ler e até o personagem dele é bem diferente, assim. Tipo, fui ler o cara, né? Real. O verdadeiro, real. Ele contando que não era bem assim, que... Enfim, eles romantizaram porque... Também acho que faz parte, né, um pouco disso, da construção. E é um pouco diferente você ver, porque quando você vê o O.J. Simpson, é muito igual, né? Ele foi muito impecável. É uma série que eu sou extremamente viciada. E eu, enfim, tipo... Nossa, eu maratonei tudo que eu vi, inclusive o outro documentário, não só a série em si, acho que o documentário de 7 horas também é muito interessante, recomendo demais. E quando você parava pra olhar pra American Crime Story do Gianni Versace, ele não é tão real quanto o O.J. Simpson, né? Ele tem algumas nuances, algumas diferenças que são bem importantes. Mas eu não gosto do Cuba Gooding Jr. como o O.J. Eu acho que não tem nada a ver. Eu achei muito bom, muito eu achei bom, muito velho. bom. Não, ele manda bem, mas não tem nada a ver com o cara. Ele não parece. Em termos de fidelidade, assim, a história e tudo que rolou, mano,
O do O.J. Simpson eu acho infinitamente superior. Sim, a temporada é bem melhor. Mas eu gosto também da do Versace, só que eu tenho aquelas chatas que lê o livro e fala que não é igual, mas, tipo, realmente, quando se trata de crime real, tem coisas que não dá pra mudar, sabe? Eles terem colocado o David na cena do crime, eu achei absurdo. Isso eu achei bem grave mesmo. Nunca foi comprovado. Eu acho estranho. Tem uma cena que eu fiquei muito indignada, que é uma cena que eles foram buscar o Andrew, acho que no aeroporto ou na rodoviária, não lembro qual no aeroporto foi. Mas, tipo, que foi o David e o Jeff juntos, e aí os dois falam do Andrew, tipo assim... Mano, não existia essa relação além do Andrew estar no meio, sabe? Toda vida que os dois estão juntos, o Andrew estava junto porque ele era o elo que ligava, tipo, tinha uma amizade dos dois. Eu não entendo essas mudanças desnecessárias. Se eu fosse fazer uma série baseada em fatos, eu ia tentar manter o máximo perto dos fatos. Eu entendo algumas brincadeiras que ele faz, brincadeiras assim, por exemplo, umas mudanças, tipo, ele na série, ele deixa entender, fica claro que o Gianni conheceu sim o Andrew. Eu acho que tudo bem, porque isso era uma das dúvidas que rolava, mas tem muita gente que falava isso, então acho que tudo bem, né? A maneira como ele morreu, por exemplo, o amado dele, né? O parceiro dele, o amado, quem fala amado? O parceiro dele foi lá e abraçou ele na série e tal, enfim. E na vida real ele falou, não, eu tava tão traumatizado de ver, ele nem chegou perto. O amor da minha vida que eu nem cheguei perto. O cara foi assassinado, eu nem cheguei perto. Mas eu entendo, porque tá tudo bem, você não estraga tanto sentido, você dá um romantismo, você dá um drama pra série. Agora, essa mudança realmente que a Bel comentou, eu acho que não faz sentido nenhum. Uma coisa é você dramatizar um pouco mais algo que já existiu, outra coisa é você criar um fato completamente que não existiu. Sim, eu fico muito incomodada com esse tipo de coisa. E eu achei que poderiam ter falado mais também sobre o Andrew ter sido tardiamente diagnosticado com borderline, né? Ele tinha essa instabilidade na autoimagem, tinha mudança extrema de humor, né? Que resultava na impulsividade. E essa procura compulsiva por fama, atenção, dinheiro, sucesso, tudo que o pai dele ensinou que ele deveria ter e deveria conseguir, também ocasionou no fato dele ser um mitomaníaco, sabe? Porque esse mentiroso patológico que foi criado foi porque ele precisava fugir desse enredo familiar horrível que ele vivia também. Então, assim, o cara que sempre quis ser reconhecido, estar entre os ricos e tá com fama, com poder, dinheiro e sucesso, morreu sozinho, sabe? Com uma arma na mão, totalmente sem ninguém, sabe? Totalmente sozinho mesmo, literalmente, não só no momento que ele morreu, mas sim na vida, que ele já estava 2 meses lá sozinho, se relacionando com pessoas que ele sabia que nunca mais ia ver. É algo bem triste, muito, muito triste, quando a gente para pra pensar no fim da vida do Andrew. Na vida inteira do Andrew Cunanan, sabe? Mas no fim dela, nossa, quando eu fui fazer o roteiro pro meu vídeo, eu fiquei muito mal falando sobre esse fim. Porque é um fim que tipo, que traduz o que é um final, sabe? O que é um final muito ruim de alguma coisa. Dramático, seja de uma vida, de uma sei lá, de um livro, de uma história, sabe? De uma narrativa. Final muito triste. Inclusive tem o vídeo do canal da Bel sobre o Andrew Cunanan. Vocês podem, além da série, além do nosso podcast e além do livro, você pode ver o vídeo da Bel também, que tem bastante detalhe. Tá gigante, né, esse vídeo? Tem 1 hora o vídeo, gente. Eu assisti, gente. É pega pipoca, põe na TV e vai. Esse foi o nosso episódio do Modus Operandi sobre o Andrew Cunanan. Entre nas nossas redes sociais para compartilhar a sua opinião, o que você achou desse episódio. É @moduspod, modus com mu. Você pode entrar no Twitter e no Instagram, que a gente vai ficar feliz em ler os seus comentários. Modus Operandi é escrito e apresentado por Bel Rodrigues, Mabê Bonafé e eu mesma, Carol Moreira. Esse episódio foi editado por mim. Nossa música foi criada por Leandro Neco e Léo Braga. A identidade visual foi criada por Banjo e quem cuida das nossas redes sociais é a Mabê.